Fala, galera! A paz de Cristo e amor de Maria. Meu nome é Lucas e Meu nome é Robert Silva. nós somos do podcast Jovem Cristão. E sejam bem-vindos a mais um dia de live oracional com Salmos. Hoje nós vamos refletir o Salmo 7. E eu convido você já a pegar sua Bíblia já no Salmo 7 já. E você que já está com a Bíblia na mão, já está tudo ajeitado, já vai curtindo a nossa live, compartilha, se inscreve aí, ativa o sininho para quando tiver a notificação das próximas lives, de próximos eventos aí do nosso podcast, né? E é isso. Que Deus abençoe muito você. Muito obrigado pela sua presença. Vamos lá, então? Estamos reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores, que intercede por nós junto a Jesus, que é o nosso único mediador, peçamos a intercessão dela para que ela possa ajudar a gente junto com Jesus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E invocando a ação do Espírito Santo para que ele guie a nós nesse momento de oração, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ô Robert, você pode fazer as honras, então, de já fazer a leitura para a gente? Manda abraço. Lamentação de Davi, que cantou em honra do Senhor por causa de Cus e Benjaminita. Senhor, ó Deus, é em vós que eu busco meu refúgio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me, para que o inimigo não me arrebate como um leão e me dilacere sem que ninguém me livre. Ó Deus, acaso fiz isso? Se oprimi os que me perseguiam sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe, que ele me pise vivo ao solo e atire a minha honra ao pó. Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera, erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-vos para me defender numa causa que me tornastes a vós. Que a Assembleia das Nações vos circunde. Presidia de um trono elevado. O Senhor é o juiz dos povos. Fazei-me justiça, Senhor, segundo o meu justo direito, conforme minha integridade. Ponde fim à malícia dos ímpios e sustentai o direito. Ó Deus de justiça, que sondais os corações e os rins. O meu escudo é Deus. Ele salva os que têm o coração reto. Deus é o juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se ele não se corrigem, ele afiará a espada, enteçará o arco e fixará. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Eis que o mal está em dores de parto, concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua malícia recairá
em sua própria cabeça, e sua violência se voltará contra a sua fronte. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça, e o salmodiarei em nome do Senhor, o Altíssimo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Eu convido a você a fechar teus olhos nessa hora e deixar que esta palavra de Deus penetre teu coração, assim como a água que é derramada na terra vai passando para dentro da terra e molhando a terra, que a palavra caia em teu coração, em nossos corações. E a pergunta é: o que que esse salmo nos diz? Pensa agora. O que que esse salmo me diz? Qual que é a moção que ele me traz? Qual que é o sentido que ele me traz? No versículo 2 diz assim: Senhor, ó meu Deus, é em vós que eu busco meu refúgio. Salvai-me de todos os que me perseguem e livrai-me. Versículo 3: Para que o inimigo não me arrebate como um leão e me dilacere sem que ninguém me livre. Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram iniquidade, se fiz mal ao homem pacífico, se oprimi os que me perseguiram sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe, que ele me pise vivo ao solo e atire a minha honra ao pó. De início, a gente pode pensar assim de alguém que está sendo acusado, que talvez no seu coração sinta que está sendo acusado injustamente, que está sendo perseguido injustamente, mas que em algum momento bate um pouco de dúvida no seu coração se aquilo é injusto ou justo. E já fala assim: Senhor, se acaso eu fiz algo de verdade mesmo, fiz isso mesmo, por favor, Senhor, que pese sobre mim, né, que eles me pegam. Foi um ato de coragem até, ou de imprudência, talvez. Mas a questão aqui é a seguinte: será que na nossa vida a gente está sendo perseguido ou atacado de vários lados, com acusações justas ou até mesmo injustas? E a segunda pergunta é: a gente tem dirigido a Deus nesta hora, clamado a ajuda dele, ou a gente tem tentado lutar as nossas próprias lutas com as nossas próprias forças humanas, ou com o nosso próprio entendimento? Pedir a ajuda de Deus não é só simplesmente você chegar lá e falar assim: Deus me ajuda, e tentar fazer as coisas de acordo com aquilo que você tomou decisão de fazer, por sua conta própria. Não. É você fazer toda a ação que começou com Deus, continuar agindo com Ele e terminar agindo com Ele. E se Deus não te der resposta nenhuma, pode ser que o silêncio dele te diga: não faça nada, só espere. Mas se você sentir no teu coração, com paz, na tua oração, que você deve fugir, mas não pelo medo, mas porque depois da tua oração, você sentiu no teu coração que a voz de Deus mostrou para você sair daquele lugar, aí sim você faz de acordo com aquilo que Deus falou para você. Mas se você sente que você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus,
deve ser porque ou você está consumido pelo pecado, ou porque você não está fazendo silêncio o suficiente para ouvir a voz dele. Porque muitas vezes Deus fala em voz baixa. Muitas vezes Deus ele vai usar de sinais mais simples e singelos, como aconteceu certa vez do profeta que Deus ele deu uma moção no seu coração que Deus iria falar com ele. E aí ele subiu ao monte. E aí lá no monte veio uma tempestade tremenda. E aí, no meio da tempestade, Deus não falou com ele. Caiu um raio e que até quebrou a parte da pedra do monte que ele estava. E Deus não falou no meio do raio. Veio um tremor forte e ele não ouviu a voz de Deus em meio ao tremor. Veio um vento muito forte. Deus não falou com ele através do vento forte. Mas depois ele só esperou no meio da tribulação e continua ali firme em oração. Quando acabou aquele momento, veio a bonança e veio um vento suave. E depois, com o vento suave, ele ouviu a voz de Deus. A questão aqui é: será que a gente tem procurado realmente a Deus em meio às nossas perseguições, em meio às nossas batalhas e dificuldades e lutas? E essa perseguição, como a gente já disse nas outras vezes, né, nos outros dias, esses nossos inimigos podem não ser pessoas, mas sim são o mal, o diabo, com as tentações. Será que nas tentações, será que no dia a dia a gente tem lembrado dos nossos pecados passados e tem sentido angústia? Será que essa tem sido a acusação que eles têm feito a nós? Será que está vindo um pensamento na nossa cabeça, no nosso coração, de que a gente está fazendo algo errado, só que sem ter prova de que aquilo realmente é errado? Ou será que está vindo um sentimento de confusão em meio dessa situação toda? Se está vindo confusão, é porque a gente precisa resolver isso com Deus. A gente tem que procurar a Deus para resolver. Porque Deus tira a confusão. Deus tira a confusão. Então a recomendação hoje é: pare tudo e vai procurar Deus na tua oração. E faça uma oração sincera. Faça como o salmista que dirigiu a voz a Deus, com sinceridade. E quando estava em dúvida se aquilo realmente que ele fez, se ele tinha feito algo mesmo ou não, ele disse claramente e abertamente a Deus: ó Deus, se eu tiver feito alguma coisa, por favor, Senhor, me responda, que deixe acontecer as coisas, deixa o peso vir. Só que tem uma diferença, que aqui o salmista, ele não lembrava dessa situação da misericórdia. E hoje a gente conhece isso através de Jesus Cristo. Que quando vem as dificuldades, a gente pode chamar Jesus Cristo e pedir por misericórdia quando a gente reconhece o nosso pecado. E Deus, ele perdoa a gente. Ele vai perdoar a gente. Ele vai nos conduzir, porque Deus nos ama. Deus, ele quer que quando a gente sai da presença dele, cai no erro, ele quer que a gente volte. Então, ele não vai dificultar as coisas ao ponto de que a gente desista de procurar ele. Mas ele vai provar nosso arrependimento sincero de coração. Então vai ter hora que o barulho pode ser muito alto, mas vai depender de você se você vai continuar procurando clamar a Deus em meio a esse barulho. E a outra pergunta é a seguinte: em meio a esse salmo todo, qual foi o versículo que mais chamou o teu coração? Qual o versículo que mais tocou o teu coração? Para mim ficou esse versículo 7. Levantai-vos, Senhor, na vossa cólera, erguei-vos contra o furor dos que me oprimem. Erguei-me para me defender numa causa que tomastes a vós. É o que você falou. Tipo, se for se nas suas orações, Deus colocar no seu coração que você tem culpa naquilo,
né? Tipo assim, olha, eu fiz, né? Você fez ali seu exame de consciência e você viu que realmente, né, Deus colocou no seu coração que você teve parte de culpa naquilo, né, você tem que assumir aquela culpa. Então, como diz a passagem aqui, né? Que as últimas aqui, ó, a 8, ou 6, que o inimigo me persiga e me apanhe, que ele pise viva ao solo e me atire a minha honra. O que seria esse apanhar? Seria, por exemplo, vamos pôr um exemplo aqui. Vamos supor que você está trabalhando no mercado e aí você foi lá e roubou um biscoito. Pôs na roupa lá, na calça, pôs na blusa, pôs na mochila e foi embora. Mas aí alguém foi e acusou você daquilo ali. Você falou, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Você fala que não foi você. Mas aí a câmera vem e pega você roubando. Qual que é a sua consciência? Assumir aquilo ali, não. Beleza, eu roubei. Você roubou? Roubei. Então, ou eu vou ter que pagar pelo biscoito que eu roubei, né? Ou eu vou ter que ser preso. Ou assim, algo maior, né? Você vai ter preso. Assim, você vai ser desonrado. Por quê? Você roubou aquilo que não é seu. Aquilo não era seu. Né? Aquilo ali. Você quer aquilo ali? Você tem duas opções. Ou você compra, né, aquilo ali, ou você conversa com a pessoa, olha, infelizmente não tem condição agora, tá? São exemplos, mas falando assim, da consciência, a gente tem que muitas vezes fazer esse exame de consciência, muitas das vezes, não só vendo o seu erro, mas vendo também o seu acerto. O que eu fiz de bem? O que eu tenho feito de bom até agora? Né? Eu vejo o padre Reginaldo, às vezes, quando ele. Aqui, o Reginaldo Coelho daqui de Viçosa, né, meu pároco da minha igreja, do Lucas também. Uma vez na missa, ele sempre fala assim, né? Faz um exame de consciência sua, assim. O que você tem feito de bom durante a semana inteira? Né? De segunda-feira até o domingo. O que você tem feito de bom, o que você tem feito de ruim? Será que você parou para pensar um pouco no que você tem feito? Sabe? E aí você vai confessar, igual a gente está nessa semana de confissão, né? O padre sempre pede para a gente fazer um exame de consciência antes da gente se preparar para confessar. Porque não adianta chegar ali hoje e falar assim, vou me confessar. Aí cheguei o padre e falei, padre, matei um passarinho. Mas você refletiu sobre aquilo ali? Você só foi lá porque você dá vontade de ir. Eu não vou porque eu vou confessar, porque tem muita gente falando na minha cabeça que eu tenho que confessar, porque eu matei um passarinho. Porque eu tô querendo comungar, porque eu tô participando de um grupo de jovens, ou tô participando de um grupo de oração aí, e eu preciso comungar, porque senão o pessoal da igreja vai me condenar, porque o pessoal da minha rua lá, ou o pessoal me viu na igreja e não viu comungando. Não. A confissão, quando ela é feita a partir do exame de consciência. Você se prepara para aquilo ali. E como você se prepara? Primeiro você vai no seu interior. Você vai lá dentro no seu interior, na sua mente. O que eu fiz de errado? E faz uma mini anotação na sua própria cabeça. Eu já vi gente que, uma vez, há muito tempo atrás, eu lembro disso aí, um caso até meio que engraçado. Eu tava confessando, eu faço parte de uma outra comunidade, que era a igreja Santa Rita de Cássia, daqui de Viçosa. E quando estava chegando próximo à Semana Santa, o padre fazia aquela, igual hoje, né? A gente tem as confissões. E tinha muita gente na fila, então era muito, mas muita gente mesmo. E eu tava parado na fila, então, tipo assim, eu tava quilômetros do padre, de onde que o padre tava. E tinha vários padres, né? Tipo assim, tinha uns 8 padres separados pela igreja. E tinha uma menina que ela tava umas 5 pessoas à minha frente. E ela tava com um papel a folha de papel de caderno. E ela lendo aquilo ali. E ela conversando com outra menina, e eu escutando, assim, eu tava um pouquinho batendo assim, gente. Meus pecados tá tudo nesse papel. Será que eu posso entregar esse papel pro padre? O padre
e o padre viu meu pecado e ele me absorveu daquilo ali. Tipo assim, ela escreveu num papel. Ela chegou no papel e começou a escrever tudo que ela pecou. Tipo, eu roubei uma bala no mercado, eu patei um passarinho, eu xinguei minha mãe, né? Eu tropequei na rua e falei um palavrão, né? Eu não paguei a luz na hora que eu fui dormir. E foi escrevendo. Ela queria dar aquilo ali pro padre. Tipo assim, o padre lia aquilo ali. Ah, você tá absolvida. Não, não é assim que faz. Não é assim que se faz uma confissão. Você não está confessando, você está só entregando um bilhete pro padre. Isso não é confissão. Sabe? Isso não é se confessar. Você não está assumindo o seu erro. Você está apenas se entregando aquilo ali. Você não está se entregando. Você não está assumindo o seu erro. É o que fala aqui, ó. Sabe? Você tem que. Isso aqui, isso tudo que fala aqui, igual o título já fala, apelo à justiça de Deus. Você tá pedindo apelo. Está pedindo a Deus um apelo sobre aquilo ali que você fez. Sabe? Ó Deus, olha, eu fiz isso, me perdoe. É como se, por exemplo, eu briguei com o Lucas, por exemplo, falei algo com o Lucas que o Lucas não gostou. Qual que eu tenho que fazer? Ir lá perto de Lucas e pedir perdão, Lucas. Olha, desculpa, né, eu fiz algo com você que você não gostou aí. Desculpa pelas palavras, pela atitude. Não é eu chegar perto dele lá, entregar um papel na mão dele e sair fora, não. Aquilo ali para ele não faz diferença nenhuma. Ou ele vai ler aquilo ali e vai guardar, e vai pegar aquilo ali e rasgar e jogar fora. Para ele não faz diferença nenhuma. Eu fui pedir desculpa para ele, não, eu entreguei um papel na mão dele. Entendeu? Mas quando você errou, você não entregou papel na mão de ninguém para errar. Você não entregou a mão no papel de Lucas ali e falou, o Lucas, eu não entreguei um papel na mão dele e falei com ele coisas que ele não gostava. Você não foi lá no mercado e entregou um papel pro gerente e falou com ele assim, vou roubar uma coisa ali. Não, você foi lá e roubou. Entendeu? Então é isso que é o exame de consciência. O exame de consciência é você ter a cara de chegar lá perto de Deus e pedir perdão para Deus. E quando fala pedir perdão para Deus, é diante ao Padre. Lá no Padre, o Padre, perdão pelos meus pecados, por aquilo, aquilo outro. E quando Deus fala levantar-me contra os que me oprimem, é você pedir Deus para Deus te levantar. Se tem alguém te condenando, como o Lucas falou, se tem alguém te condenando, apontando o dedo para você, falando que você fez aquilo, vai lá em Deus e pede Deus para te levantar e para te provar que aquilo ali não é verdade. E Deus vai tocar no coração daquelas pessoas que estão te condenando e falar assim, olha, realmente ele não fez isso. As pessoas vão voltar atrás. Mas se você fez, Deus vai te mostrar que você fez. E aí você vai ter que pagar por aquilo ali. Ou você vai preso, ou você vai ser humilhado pelas pessoas, ou você vai se afastar daquele local. Por mais que você goste daquele local, você vai se afastar daquilo ali. Vai te doer? Vai. Mas aquilo ali vai te doer para o seu crescimento. Não vai te colocar para baixo, vai te fazer você crescer. Vai fazer você se sentir melhor. Para lá na frente, você aprender que você tem que se erguer. É o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro virava para Jesus, quando Jesus virou para Pedro, né? Jesus não virou só para Pedro, né? Jesus virou para os apóstolos, falou que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado. E Pedro falou com ele assim: ah, Senhor, se eu pudesse, eu não deixasse fazer isso. Ele falou: retire de Satanás. Não é você que fala isso, né? Deus mandou que Pedro se retirasse, mas não foi o Pedro, mas sim as palavras que Pedro falou com ele. Foi a forma que Deus falou. E olha que Jesus já tinha, né, perguntado para os apóstolos antes quem era Deus para ele, e depois tinha perguntado, né, quando os apóstolos começaram a sair, um monte de pessoas começou a sair, que Pedro falou assim, ai Deus, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de salvação. E aí Pedro vira para Deus e fala assim, ai Deus, não quero que você morre não. E Deus falou, sai daqui, né, se afaste de mim. Pera aí, você acaba de falar um trem, você tá indo contra aquilo que você acabou de falar? Deus foi criando em Pedro, né, foi tirando aquelas barreiras de Pedro, para Pedro ter um exame de consciência dele sobre aquilo que ele falava, sobre aquilo que ele duvidava sobre Deus. Assim como Deus fez ele sair do barco que ele estava
e fez ele caminhar sobre as ondas. E até o encontro de Deus, que ele olhou para trás e afundou, Deus falou com esse homem, você tem pouca fé. Homem de pouca fé. É o que a gente tem que fazer. É pedir Deus para nos levantar, assim como Deus levantou Pedro, quando Pedro estava afundando no barco, afundando no mar, que Deus deu a mão para ele e falou assim, vem cá, levanta ele. E os dois foram juntos para dentro do barco. É o que Deus quer fazer com você hoje. Deus está te pedindo para você o quê? Fazer com que ele te levante dos oprimidos e que ele te defenda. Deus vai te defender. Deus não vai deixar nada te pôr a mão. No versículo 22, Deus fala sobre isso. Né? Deus vai falar sobre isso aí. Caia 10 mil à minha direita e 10 mil à minha esquerda, mas o Senhor nada será atingido. Nada será atingido, porque o Senhor está comigo. Então pode vir várias armas contra você. Né? Pode vir várias armas, pode vir várias flechas tentando te acertar. Mas Deus vai te proteger. Deus vai te proteger assim como ele protegeu o povo lá do Egito. Quando Moisés saiu do Egito com o povo de Israel, né, que eles foram para a terra prometida, o que Deus fez? O Espírito Santo cobriu a traseira deles, né, para que o faraó não visse eles. Ele cobria a visão do povo. Quando Deus mandou abrir o Mar Vermelho, e Moisés foi lá, abriu o Mar Vermelho, que o povo passou, que o faraó começou a descer atrás do pessoal no barco, o que Deus fez? Esperou a última pessoa passar e foi fechando o barco, foi fechando o mar. E foi fechando. O que Deus fez? Deus defendeu eles daqueles que o perseguiam. Porque os faraó perseguiam o povo, matar o povo. E Deus foi cercando todo mundo. Foi fechando, foi fechando. Quando a última pessoa chegou do outro lado do mar, ele fechou o mar inteiro. Por quê? Porque agora eles não conseguem voltar para trás e ninguém consegue pegar eles ali. E o que Deus fazia? De dia, Deus cobria o sol para que o sol não afetasse eles. Então, e de noite descia o fogo do Espírito Santo, para que, ao mesmo tempo que eles vissem o que está à frente deles, eles se aqueciam do frio. Então é isso que Deus quer para você. Deus quer cobrir você de tudo aquilo que está te perseguindo e quer iluminar seu caminho para frente, que é rumo a Ele, para frente. Deus não quer que você volte. Deus vai fechar seu mar vermelho. Deus vai fechar aquele mar vermelho que está ali aberto, que está vindo pessoas atrás de você, tentando te perseguir, tentando te pegar. Deus vai esperar você acabar de passar o mar, que essa turbulência, esse mar, é essa turbulência que está na sua vida, é esse mar enorme que está na sua frente, e você vai ter que passar sobre ele. Você não vai passar sozinho, Deus vai te guiar, você junto a ele. Deus vai na frente e você vai atrás. É como Moisés. Moisés foi à frente e o povo foi atrás. Moisés não falou com você assim, vai indo que eu vou seguindo vocês. Não, Moisés foi à frente. Igual hoje falou, né, na canção nova, né, que a gente tem que ouvir a voz do nosso pastor. Somos ovelhas. Deus é o nosso pastor. Vai ter vários lobos tentando te pegar. Fique próximo ao seu pastor. Fique-lhe próximo. Porque quando você ouvir a voz do seu pastor, você vai saber que é ele. E Deus e o pastor vai batendo nos lobos com o cajado para espantar. Ele vai batendo, porque os lobos não cheguem perto. E é o que Deus quer. Deus vai seguir, Deus vai andar na sua frente. Deus vai atravessar esse mar turbulento com você. Você vai atravessar o mar. As pessoas vão estar vindo atrás de você ali no mar. Quando você acabar de chegar no outro lado do mar, Deus vai fechar o mar atrás de você. E assim que esse mar fechar, nada que está do outro lado vai vir atrás de você, porque o mar está fechado. Você não vai ter como voltar para trás também. Você vai olhar aquele mar imenso atrás de você e falar assim, agora eu vou ter que seguir para frente, que para trás não tem como eu ir mais. Quem está lá atrás não vai poder vir te pegar mais. E Deus vai te proteger você aqui na frente. Porque o que está na sua frente, Deus já está ali.
Você sabe que Deus está ali. Não passou, se Deus passou por mim pelo mar, ele está ali. Ele não vai me deixar sozinho mais, porque está ali. Deus não vai também te atravessar o mar e vai embora, largar você sozinho andando, não. Ele vai estar ali. Ele vai estar junto com você andando ali, te protegendo do sol, te protegendo do frio, te protegendo das flechas do inimigo. Pode ser que tenha ali na frente, ali tem algum inimigo que a gente pegar e vai estar na sua frente protegendo. Vai ter um lobo ali que a gente pegar e não vai deixar você te pegar, vai te proteger. Por quê? Porque ele te ama e ele quer seu bem. Ele não quer seu mal, ele quer seu bem. E no versículo 11 diz assim: o meu escudo é Deus. Ele salva os que têm coração reto. Deus é juiz íntegro, um Deus perpetuamente vingador. Se eles não se corrigem, ele afiará a espada, extenderá o arco e os visará. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Eis que o mal está em dores de parto, concebe a malícia e dá à luz na mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. E aí que entra a questão. Pode ser, eu não quero muito, não quero que isso seja não, mas existe esse risco. De que quem seja o perseguidor seja até você. Pode ser que nós sejamos o de coração não reto, o coração injusto. Pode ser que nós sejamos a pessoa ímpia, que age conforme o plano dos maus, em vez de agir conforme o plano de Deus. Pode ser que em nós exista maldade por causa dos nossos pecados, porque nós caímos nas tentações e aceitamos ser maus. Pode ser que em nossa vida a gente aceitou ser a pessoa que vinga dos outros, em vez de fazer aquilo que, como São Paulo diz, que a Deus cabe a vingança e a justiça. Que eu não busque a justiça por minhas mãos, mas seja a justiça de Deus. Às vezes pode ser que eu haja dessa forma. E, infelizmente, eu estou cavando um poço para eu mesmo cair. Deus já está preparando a espada. Como diz Jesus, né? Que no final dos tempos vai ter o joio e o trigo, já grande. E aí vai vir os anjos de Deus, vai cortar tudo. O trigo vai ser guardado no celeiro e o joio vai ser lançado no fogo. Pode ser que nós sejamos joio. Se a gente deixa o pecado agir na nossa vida, cai no pecado e permanece no pecado, vamos ser joio. Mas se a gente se arrepende e busca em Deus a justiça, pede a Deus a misericórdia dele, aí seremos trigo. E tem um outro ponto que eu quero, que fica no meu coração para voltar, é que lá atrás, quando a gente foi comentando, né, sobre a questão né, de que o salmista falou: Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso, se minhas mãos cometeram iniquidade, se fiz mal a um homem pacífico, se oprimia os que me perseguem sem motivo, que o inimigo me persiga e me apanhe. Quando ele clama, né, fala assim, ó, se realmente é isso mesmo, que caia sobre mim o peso, a gente pode pensar assim: o pecado traz consequência. A gente pode ser perdoado, mas ainda assim a gente tem que lutar contra aquilo que foi deixado de marca, que foi deixado por aquele pecado. Deus te perdoou, mas você tem que lutar contra aquilo que te fez voltar aquele pecado, para você parar com aquilo de raiz, porque senão tem o risco de você voltar a cair no mesmo pecado, voltar a cometer o mesmo erro. Então essa que é a questão. Esse voltar a cometer o mesmo erro pode ser a consequência, pode ser a raiz desse pecado dentro da tua alma. Por isso que entra de novo aquilo que a gente comentou, a questão da penitência, depois da gente ter confessado. A gente comentou sobre isso um pouco, foi ontem, nos outros dias. A gente é chamado a, depois de confessar os nossos pecados e depois de receber a misericórdia de Deus, fazer o caminho contrário do pecado.
Ou seja, o que é o caminho contrário? Fazer com que aquelas brechas que a gente deixou, que aquela tentação que ficou fácil para a gente cair nela, a gente tem que lutar contra aquilo. Por exemplo, se o nosso vício, o nosso pecado foi cair na pornografia, a gente vai ter que pedir perdão a Deus, Deus perdoou a gente, mas a gente tem que fazer o caminho inverso para não deixar aquilo cair na nossa alma, para a gente não cair de novo naquele pecado. Como que funciona isso? A pornografia, segundo vários padres, doutores da igreja, ela está associada ao pecado da luxúria, que é um dos pecados capitais, né, o pecado da luxúria, e associado ao pecado da gula. Ou seja, quem consome demais muita coisa, tanto na comida quanto no assim, tem o risco de, em algum grau, acabar caindo no pecado da pornografia. Porque você vai querer saciar a tua carne, tanto pela língua, pelo estômago, quanto também pelo sentimento, pela sensação. E nesse sentido, você acaba caindo no pecado da pornografia. Pode ser que você começa desse jeito a procurar sempre muito prazer, 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 sempre querendo preencher. Às vezes o teu vazio é um vazio de carência afetiva. Esse vazio foi deixado por causa da tua história, onde você teve um relacionamento em que você não foi amado, em que você colocou uma pessoa no lugar de Deus. E aí quando essa pessoa saiu da tua vida, deixou um buraco. E esse vazio você vai tentar preencher com prazer, com carência. E aí entra a questão da gula. Você vai preencher com comida, você vai preencher com outros afetos, outras coisas. E aí, em vez de você procurar preencher isso com Deus, com o amor de Deus. E aí entra na desgraça, infelizmente. E aí a gente cai no pecado, volta. Então por isso a gente tem que fazer o movimento contrário. Por exemplo, no caso, se você caiu no erro, já confessou teu pecado, faça de tudo para você não cair de novo no mesmo pecado. Corta a relação, amizade, como a gente ouviu ontem, né? A gente foi falando ontem, né? Sobre a questão de amizade, de trabalho. Renunciar a essas coisas que te afastam de Deus. Aquilo que se torna brecha para você cair de novo no mesmo pecado. E preencher o teu coração com Deus. Por isso que entra a questão da tua oração. O jejum tem que ser feito, mas o jejum é feito com oração. Não adianta nada eu deixar de eu comer menos, eu parar de mexer no celular, parar de ver filme, de desenho que me tiça, que me dava o desejo de ver cenas e tal, que acabam chegando cada vez mais perto da pornografia, que é, o, por exemplo, do caso do ponto do exemplo que a gente foi dado. Não adianta isso. Eu tenho que rezar. Eu tenho que colocar meu coração preencher com Deus. Aí entra, né? A penitência, o jejum e a oração. E a caridade também. Fazer coisas boas ao próximo. Por exemplo, a tua caridade pode ser rezar por todos os teus irmãos que caíram no mesmo pecado que você caiu. Assim você vai preencher teu coração com a bondade de Deus, com a graça de Deus. Entendeu? Essa que é a lógica. Mas também existe a possibilidade do teu sofrimento que você está vivenciando, até mesmo dessa perseguição, não ser consequência do teu pecado. Não ser porque você cometeu pecado, mas sim ser como oportunidade de você ter a tua fé provada e você fortalecer em Deus, para o seu crescimento. Vou dar um exemplo que eu lembrei. Antes do povo de Deus ficar no Egito servindo como escravo, bem antes mesmo, a família, né, que era o povo de Deus, que era, por exemplo, o filho de Jacó e por aí vai, né, o filho de Israel, os filhos de Israel, Israel e seus filhos, eles moravam na Terra Prometida, certo? Um dos filhos chamava José, que a gente conhece também pelo nome de José do Egito. José tinha o dom de sonhos. Ele via futuro e, ao mesmo tempo, pelos sonhos, ele também conseguia interpretar os sonhos. Só que aconteceu, ele era ele tinha, os irmãos dele tinham inveja dele. E aí, alguma vez, Deus deu o sonho para ele de um jeito
que o pessoal ficou extremamente nervoso com ele. Deram 2 sonhos. Um sonho era assim, que ele sonhou que tinha uma estrela no céu, e ele reconheceu que aquela estrela pequenininha era ele, e que tinha várias estrelas em volta dessa estrela, que contavam a quantidade de estrela, era a quantidade dos irmãos dele. Aí ele foi falou assim, aí ele falou, uai, por acaso você tá querendo ser o nosso rei? As estrelas todas abaixavam para aquela estrela que estava no meio. Por acaso você vai ser o nosso rei? E um outro sonho foi que tinha todos os irmãos tinham um feixe de trigo. O dele estava em pé no meio e o dos irmãos caiu como se fosse prostrado em reconhecer o fecho dele como maior. Aí os irmãos e o pai dele chegou para ele e falou assim: Uai, você está falando que a gente precisa de se prostrar diante de você e você vai reinar sobre nós? E nisso entrou a raiva no coração dos irmãos. Só o irmão mais novo que gostava mais dele, que não entrou no meio da situação. Eles tramaram para matar José. Armaram para José, chamaram José para ir para um lugar meio deserto, cavaram uma cova, jogaram José na cova. E nesse meio tempo, aí eles já queriam preparar para matar ele. Só que aí nesse meio tempo apareceu um, um vendedor de escravos. O irmãozinho de José, o mais novo, correu para falar com o pai que José tinha sumido, que estava acontecendo alguma coisa com José. Mas quando voltou, José já tinha sido vendido como escravo e foi para o Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido por um rapaz que era, se eu não me engano, tinha um título tipo militar. E aí ele servia esse homem. E nisso, a esposa desse homem viu que José era bonito e formoso e começou a dar em cima de José. Só que José, ele já tinha a lei de Deus, já tinha no seu coração, né, não era ainda as tábuas da lei, porque as tábuas da lei ainda não tinham. Mas ele já tinha conhecimento daquilo que agradava e aquilo que desagradava a Deus, de certa forma. Porque ele aprendeu isso com seus antepassados, desde Abraão, por exemplo. Ele aprendeu com Abraão, aprendeu com a história que, tipo assim, onde que Deus puniu, por exemplo, Sodoma e Gomorra já tinha sido caído, ele já sabia aquilo que era certo, aquilo que era errado. E aí, nisso, ele percebeu que se ele fizesse aquilo, ia ser desagradável aos olhos de Deus, porque ele amava a Deus, temia a Deus. E ele falou, eu não posso fazer isso porque eu tenho temor a Deus, eu não posso. E aí a esposa desse dono dele armou e para ele falou assim e acusou ele de que ele tinha dado em cima dela. Ele foi lançado na cadeia injustamente por um pecado que ele não tinha cometido e ficou até, se eu não me engano, até anos lá dentro da cadeia. Um tempo depois, o faraó teve um sonho, alguns sonhos, e ninguém conseguia adivinhar e interpretar os sonhos dele. Aí ficaram sabendo que José tinha a interpretação dos sonhos e ele estava preso lá. Mandaram soltar José e levar José para ele. José interpretou os sonhos, que era da história das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? E aí foi indo, né? Aí tinha todo o detalhe. No final das contas, a gente sabe mais ou menos a história, que José ele foi acolhido como com um título, né, especial lá dentro do governo do faraó e por aí vai. E aí o que aconteceu? Nessa situação toda, Deus provou a fé de José no Egito. Mesmo em meio a todo esse sofrimento, todas essas penas. Deus provou. Isso tudo está no livro do Gênesis, que eu recomendo, por sinal, depois, se você quiser, ler lá e reza lá. E aí o que acontece? Final das contas, ele foi acusado injustamente. Mas ele em nenhum momento ele lutou pela sua defesa, nem buscou bater naqueles que acusaram ele. Ele fez algo que é semelhante àquilo que Jesus fez. Quando Jesus foi acusado, foi sobrecarregado pelo peso da cruz, bateram nele, Jesus não largou a cruz em nenhum momento. Jogou a cruz no chão e começou a bater em quem batia nele. Não, ele só rezava, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E seguiu até o final, na acusação injusta. Foi morto, mas Deus ressuscitou ele ao terceiro dia. Lembrando que todo mundo que é fiel a Deus, e mesmo que acusado injustamente, vai triunfar sobre aquilo.
Pode ser que não seja da forma como a gente imagina. Tipo assim, governando as pessoas, né? Como aconteceu, de certa forma, com José, que a família dele, os irmãos que acusavam ele, que tentaram matar ele, tentaram contra ele, acabaram depois, em algum momento, tendo que se humilhar diante dele para pedir alimento, porque veio a fome sobre a terra, tanto a terra prometida, quanto a terra prometida, onde que a terra, né, dos seus ancestrais, quanto também em relação à terra do Egito, que veio a fome que tinha a ver com o sonho do faraó lá, dos 7 anos de penúria e 7 anos de fartura, né? Que na verdade na ordem inversa. Mas aí o que acontece? A gente vai triunfar se a gente fizer tudo certinho e confiar em Deus. Confiar que Deus vai ser a nossa justiça. Deixar Deus ser o nosso escudo e deixar Deus usar a espada dele para defender a gente. Não a gente tentar defender com a nossa própria força. Aí você vai dizer assim: ah, mas eu tenho direito humano de procurar um juiz, procurar um advogado para defender minha causa. Você tem todo esse direito, sim. Ah, mas eu tenho o direito de, tipo assim, de bater na outra pessoa que me bateu. Tá, você pode fazer isso, mas saiba que isso aos olhos de Deus não é agradável. E melhor ainda é você deixar que Deus cuida de você, porque pode ter certeza que o valor da honra que Deus vai te honrar vai ser muito maior do que aquilo que você honraria com você, sua própria força. Por exemplo, no exemplo que próprio Robert deu pra gente, que foi que tempos depois, né, o povo de Deus ficou lá no Egito e depois foi usado como escravo e entrou nesse problema todo. Quando o faraó perseguiu eles não voltaram e se rebelaram para bater no faraó nem no povo lá. Não, pelo contrário. Eles agiram conforme Deus quis. E aí Deus honrou eles. Manifestou com vários sinais. As pragas e ainda por cima o mar vermelho, abrindo e fechando. Então entenda que o sofrimento que às vezes Deus permite na tua vida é para o teu crescimento. Pode ser que às vezes é a permissão da consequência do teu pecado para te educar, ou pode ser que seja o sofrimento que não é por vontade própria tua, tipo assim, por consequência do teu pecado, mas para te fortalecer, entendeu? Independente, em todos esses jeitos, ainda assim é ação de Deus. E Deus quer o teu bem. Ele quer o teu bem. Por isso, volte para Deus, recorra a Deus, não procure em outro lugar a sua defesa. Robert, quer acrescentar mais alguma coisa? Então, eu vi outra parte que me chamou muita atenção aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, esse final aqui, ó. Tá ventando aqui, peraí. Eu, porém, glorificarei o Senhor. Aqui, ó. Eu, porém, glorificarei o Senhor por sua justiça. E o sol moldearei ao nome do Senhor, o Altíssimo. É o que o Lucas falou. No final, né, vamos honrar e glorificar Deus. Porque quando Deus te livrar de tudo, e que você falar assim, nossa, finalmente eu tirei o peso da minha consciência, eu tirei tudo aquilo que estava nas minhas costas, tudo que estava me machucando, tudo aquilo que estava me pesando. Às vezes tem certas coisas que vão te fazer você querer se afastar, te oprimir. E aí você vai virar no final e falar assim, glória a Deus, consegui. Hoje eu tô livre. Hoje eu tô... É assim que aconteceu. Você pega no exemplo muito bom lá na morte de Jesus, na cruz. Né? Jesus, quando ele estava crucificado, ele tinha um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. E um ladrão virou para ele e falou assim, se você é filho de Deus, sai daí, ué. Por que você tá aí? Você não fez nada aí, sai daí então, ué. O outro falou assim, calma, as coisas não é assim não.
Ó Senhor, lembra de mim quando eu estiver no céu. Jesus falou com ele: em verdade digo que ainda hoje tu estará comigo no céu. Então é isso que Deus quer falar para você. Ele glorificou a Deus, né? Ó Deus, eu não fui eu, a culpa é minha, eu que fiz isso. O Senhor não tem culpa nenhuma, né? Pensa em mim, tipo assim, fui eu que fui culpado. Deus falou: não, você já pagou pelo seu pecado, né? Você está pagando por aquilo que você fez, agora você vai descansar. E é isso que Deus quer com você. Se você cometeu o seu pecado, você vai cumprir ele. Mas no final, você vai ser recompensado. Vai ficar livre daquilo. Mas se você não cometeu, Deus vai te livrar disso. Deus vai te livrar daquele pecado. Por exemplo, eu pego um caso que aconteceu na televisão que eu estava assistindo há uns dias atrás, de um rapaz que ele ficou, acho que 7 anos preso injustamente. E acho que foi mesmo 7 anos, uma coisa assim, porque confundiram ele com um bandido. Ele estava passando na rua, ele estava com a blusa parecida com o que o bandido estava. Ele estava na porta da casa dele. Ou isso que estava na porta da casa dele, ou ele estava voltando do trabalho. O policial pegou, levou ele para a cadeia e ficou preso. Ele não teve como se defender. E eles ali tentando salvar ele, a família dele tentando provar que ele não estava ali. E aí chamou a menina, a mulher que era a vítima. E ela falou assim: não, não é esse cara não. Depois de sei lá quanto tempo, né, conseguiram provar que não era ele. E aí ele, né, tá livre. Outro caso aconteceu há muitos anos atrás, estava lendo isso aí pouco tempo agora. Aconteceu muitos anos atrás que um rapaz ele foi preso injustamente. E a irmã mais nova dele trabalhava, acho que num restaurante. E a irmã dele começou a estudar direito para salvar o irmão dele da cadeia, porque ele foi preso injustamente. Durante muitos anos a irmã dele estudou, se esforçava e ela virou advogada. E ali ela lutou contra a justiça para que fizesse um exame de DNA que não fizeram. Nem pegaram o arquivo e guardaram. E aí ela pegou, por muito custo, ela conseguiu com que a justiça pegasse o exame de DNA e comprovasse que o exame de DNA que estava na roupa não era dele. Não era ele. E ela conseguiu libertar o irmão dele da cadeia. Depois de, eu não lembro se é 14 anos, uma coisa assim, mas ela conseguiu provar que o irmão dele não era injusto. E ele hoje viveu, né, tipo assim, por um tempo livre daquilo. Aí passou, acho que alguns meses depois a irmã dele morreu, né, doente. Depois de alguns anos ele também foi e morreu. Mas ele viveu a vida dele tranquila. Porque ele sabia que ele foi liberto daquilo que ele não tava, que ele tinha vivido. É isso que Deus quer com a gente. Ele salmodiou. O que é salmodiar? É você glorificar, né? É você glorificar a Deus. É você louvar a Deus, né? É você bendizer a Deus. Fala: Deus, obrigado que eu me libertaste de tal coisa. Senhor, obrigado. O salmodiar não é apenas quando você sai daquilo ali. Vocês salmodiar todo dia. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Deus, obrigado pelo amanhecer. Deus, obrigado pelo trabalho. Deus, obrigado pela minha família. Deus, obrigado por tudo. Você tem que glorificar a Deus a tudo. É isso que é o salmodiar a Deus. É agradecer, é cantar glórias a Deus. É você cantar aquela glória a Deus por aquilo que você conseguiu, né? Conseguiu um carro, conseguiu uma namorada, conseguiu um emprego que você desejava, conseguiu, né, até um cachorro que você queria adotar ali, igual tem muita gente que, né, tem muito casal que não consegue ter filhos, eles vão adotar uma criança, né? Então eles agradecem por aquilo ali, entendeu? Só isso. E antes de encerrar e partir para a nossa oração final, ficou no meu coração e essa parte aí, né,
sobre a questão de, tipo assim, mesmo depois, né, tipo, de ter sofrido a perseguição, de procurar a Deus, o salmista depois no final começou a louvar a Deus, a agradecer Deus. Me recordei de uma canção que é baseado em um texto bíblico, que está em Romanos 5, e diz assim: Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuirmos um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, que por sinal também inclui a questão das perseguições. Pois sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência prova a fidelidade. A fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quizás se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se, quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, com muita mais razão, em estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Convido você a fechar teus olhos nesse momento e já rezar comigo. Já vai falando para Deus aquilo que você sente com relação a esse salmo, aquilo que você meditou hoje durante essa meditação, que você precisa pedir para Deus, aquilo que você precisa entregar nas mãos de Deus. E eu rezarei por ti nesta hora. Senhor Jesus, nosso verdadeiro Deus e Rei e Salvador, que morrestes na cruz para nos libertar da morte e da escravidão do pecado. Eu te clamo agora, nós te clamamos agora, Senhor, porque vós sois o nosso refúgio. Salvai-nos de todos os que nos perseguem e livrai-nos, para que os inimigos não nos arrebatem como leões e não nos deslacerem sem que ninguém nos livre. Senhor Deus, se a gente cometeu pecado, se a gente fez algo que tiçou os nossos inimigos, algo que faz com que isso seja justificado, essa perseguição, Senhor, a consequência dos nossos pecados, por favor, Deus, te pedimos por misericórdia, mostrai aos nossos corações aquilo de errado que nós fizemos. E, por favor, mostrai o caminho para reconciliar a nossa vida, Senhor. E se for da tua vontade, para que nos fortalecer, nos educar, que esse sofrimento dure mais um tempo, por favor, dai-nos força para suportar tal sofrimento. Mas, acima de tudo, Senhor, nos ajude a colocar o Senhor em nossos corações como centro de nossas vidas. Que nós trilhamos toda essa tribulação, todo esse sofrimento, seja por consequência do nosso pecado, ou seja, por permissão tua para nosso fortalecimento, Senhor. Que seja tudo por ti, contigo e em ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus, queremos te pedir também, Senhor, defendei-nos dos nossos inimigos que nos rodeiam. Defendei-nos do mal que nos rodeia nesta hora, Senhor. Não deixe que o mal vença nossas almas. Não deixe que o pecado tenha a última voz, mas seja tua a última voz em nossas vidas. Por favor, Senhor,
corrija nossos corações e que nós não sejamos do grupo do mal, mas sejamos teus, Senhor. Que sejamos glorificados, Senhor. Seja o Senhor glorificado em nossas vidas. A glória seja a ti, Senhor. Toda a honra, glória e louvor. Que nós glorifiquemos a ti, Senhor, por sua justiça. E salmodiemos o seu nome, Senhor. O nome seu, ó Altíssimo Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E eu convido a você a continuar com os olhos fechados e também rezar com esta canção que eu vou cantar agora, que eu vou tocar agora para você. Usa dessa canção como tua oração nesse momento e deixa que o Espírito fale no teu coração aquilo que é a vontade dele para a tua vida nesta hora. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera esperança, e a esperança não engana, não engana, a esperança não engana, não engana. A esperança não engana, não engana. Sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera esperança, e a esperança não engana, não engana, a esperança não engana, não engana, esperança não engana, não engana. Eu vou dançar sobre toda a dor, o Senhor Deus, Senhor tomou sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor, o Senhor Deus, o Senhor tomou sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor, o Senhor Deus, o Senhor tomou sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor, o Senhor Deus, o Senhor tomou sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Já vai louvando a Deus e agradecendo por todos os momentos também que Deus não te respondeu do jeito que você queria. Porque aquela dificuldade que ele permitiu na tua vida era para provar a tua fidelidade. Que o sofrimento produz a paciência, que prova a fidelidade, que gera esperança. E essa esperança não engana. A esperança em Deus, que Deus vai te honrar, não te engana. Porque a gente tem a certeza, pelos sinais que Deus deixou na nossa história, na história da humanidade. Jesus, depois de todo o sofrimento, toda a angústia, depois de sofrer por todos os nossos pecados, morreu. Mas depois ele ressuscitou. Ele morreu não para os justos, mas morreu para nós enquanto ainda éramos inimigos dele. Porque quando estávamos no pecado, éramos inimigos de Deus. Mas quando
procuramos a misericórdia dele e somos perdoados, nos tornamos amigos dele. Não tenha medo de confessar teus pecados. Não tenha medo de voltar ao caminho de Jesus. Mas tenha medo de viver o resto da tua vida afastado de Deus. Tenha medo da consequência do teu pecado e da consequência eterna de morrer no pecado, que é a morte eterna. De viver longe, eternamente longe de Deus. Mas creia que Deus te ama. Ele te ama. E louve a Deus por todo o sofrimento. Toda vez que alguém te acusar injustamente, louva a Deus, porque isso é sinal de que você está no caminho certo. E quando teu coração tiver dúvida, clame a Deus e peça a Deus a misericórdia para te mostrar se você está errado, se está certo. Se você estiver errado, volta para Deus. Confia na misericórdia dele e trilhe o caminho dele. E creia que mesmo em meio a todo esse sofrimento vai gerar esperança, paciência dentro de você, que às vezes pode ser a virtude que te falta. E essa paciência vai provar a tua fidelidade, a tua fé em Deus. Essa fé vai gerar esperança. Esperança de que Deus nunca vai te abandonar. Esperança que você vai ter um céu. Que Deus vai te honrar no final. Creia. Deus é eterno e eterno é o seu amor. Eterna é a misericórdia de Deus. Mas Deus só tem um limite para não te perdoar. É você mesmo não querer procurar o perdão. Sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, sem fim. Amém. E aí, Robert, quer deixar uma mensagem final? Não, só falar para curtir, né, nossos vídeos aí, deixar um joinha lá embaixo lá, né, como o Lucas falou no começo. Quando tiver, né, publicações novas nossas aqui, vídeos, live, né, a gente vai estar ali divulgando o canal e o YouTube vai estar lançando para vocês, né? E a gente também tem algumas musiquinhas, igual o Lucas tá tocando aí, a gente tem lá no podcast, lá tem nossas músicas também no Spotify. Quem quiser ouvir, né, Lucas? Pra nós Essa música aí, qualquer coisa você procura com a gente, gente. Aí aí. você manda mensagem que a gente vai mandando aí. Essa música que foi tocada hoje é Manda Romanos pro 5, YouTube. da Palavra de Deus. Você pode mandar recado para Lucas, fala assim, Lucas, me passa o nome das músicas que você tá tocando, que Lucas passa tudo para você. Lucas é ministro da música, ele sabe todas as músicas. Procura nas nossas redes sociais e a gente vai trocando ideia por lá. É isso, Isso aí. gente. Então, é isso. Vamos invocando a bênção de Deus, que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre nós, nossas famílias, sobre todos aqueles pelos quais nós rezamos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Amanhã, no mesmo horário, às 9h30, a gente começa a nossa live. Deus abençoe você e a gente se fala na próxima. Até mais. Tchau. Acabou. É isso aí, irmão. Deixa eu E aí?